E bora de resumão da Semana de Moda de Milão, lembrando que eu sempre trago os principais desfiles e destaques aqui no canal. Quem quiser conferir a cobertura completa com todos os detalhes é só entrar na playlist Fashion Week. E se você gosta do canal, gosta dos vídeos, não esquece de deixar seu like, deixa um comentário para melhorar o engajamento e bora conversar sobre tudo o que aconteceu nessa semana. Começando com a Prada, que se inspirou bastante nos vestidos dos anos 50, então a gente vai ver muito desse aspecto aqui no começo da coleção, onde ela traz muito romantismo também com esses lacinhos, inclusive ela usa o laço como cinto de uma forma mais minimalista, ficou bem interessante esse pedaço. E aí ela vai colocando uma espécie de aplicação de veludo molhado em alguns vestidos, e ela traz esse mesmo vestido num aspecto meio slip dress por baixo da alfaiataria. Inclusive ela traz uma alfaiataria mais retrô nesse pedacinho, ela é mais minimalista, mais alongada, e ela traz também um detalhe na barra quando ela dobra essa barra, trazendo um ponto criativo, ficou bem interessante. Aqui tem essa questão da bomber jacket, inclusive essa segunda tem o ano de fundação da Prada no braço, que tá bem bonita. Aí ela vem com essa parte que eu achei a mais interessante, que é quando ela faz uma espécie de mescla do streetwear com a moda dos anos 50, ficou muito interessante, realmente uma leitura fantástica. Aí por último ela traz um pouquinho de minimalismo nessas peças mais simplistas e traz um pouquinho daquele contexto que ela trouxe na coleção masculina com aspecto navy, principalmente com os caps. Aí a gente segue com a Diesel, eu sempre gosto de dividir o desfile em duas partes. A primeira é uma parte mais glam, mais arrumadinha, que a gente vê que tem uma grande diferença, e depois a parte mais destroyed, mais desgastada, que é o grande DNA do Glenn Martens. Então, essa parte aqui entra a estamparia, onde ele traz um pouquinho do tie-dye, um pouquinho de uma estamparia um pouco mais psicodélica também faz parte, ele traz sempre. E aí ele entra com essa pelúcia, que agora tá um pouco penteada, mas agora a gente vai ver essa questão dessa pelúcia mais desgastada e mais destruída. Então, nesse aspecto, é o que eu falei lá no outro vídeo, lembra muito um bichinho de pelúcia quando a gente lava, que ele fica todo estrupiado. Então, eu acho muito interessante ele trazer essa brincadeira. Depois ele traz aquele aspecto do destroyed, né, da peça desgastada. Eu acho que a técnica que ele usa é a dévoré, que desgasta a primeira camada do tecido e fica só uma tela por baixo, e ele usa muito essa técnica. E aqui nesse pedacinho, inclusive, ele usou estamparia junto com essa técnica, né, ele usou a estamparia floral, vintage, minimalista, e ele trouxe um aspecto um pouquinho mais romântico, e por último ele traz as telas que estavam no desfile. Depois a gente tem o desfile da Fendi, que teve inspiração lá nos anos 80, então foi uma época que começaram a surgir os designers japoneses em Paris, como Issey Miyake e Yamamoto. Então essa primeira parte tem muito do design japonês, principalmente nessa parte dos kimonos, na alfaiataria mais arredondada e alguns tecidos no ombro, né? Ficou muito interessante essa parte. Depois ele entra para esse quesito da mulher romana, principalmente da classe, da elegância. Ele é muito inspirado na Delfina Fendi. Então ele tentou trazer esse aspecto para a coleção com alguns pontos de criatividade, quando ele traz esse body para fora da peça e trazendo também essas botas coloridas, que é a grande febre aí da temporada. E aí ele traz também esse contexto histórico onde aparecem as estátuas romanas da antiguidade que aparecem na estamparia. E por último ele traz um pouquinho de minimalismo. Depois a gente tem o desfile da DCDS, que ficou muito famosa por conta dos biquínis da Hello Kitty, principalmente com a questão da Dua Lipa, que é uma grande fã da marca, então ela ganhou muita visibilidade, e também aquele biquíni do Bob Esponja, que muitas celebridades usaram. Então ele traz muitos elementos da infância dele nas coleções, e nessa não foi diferente. Essa coleção se chamava Brinquedos de Adulto, onde ele trouxe alguns elementos dessa Hello Kitty e trouxe também o contexto do filme de terror, que ele era muito fã quando era criança. Então ele traz um contexto mais macabro para a coleção, trazendo essa questão do vermelho com preto e essa questão mais gótica, que é uma grande tendência dessa temporada. E ele traz também uma espécie de sensualidade para essa coleção, traz essa moda street, onde aparece o Chucky na estamparia, que faz parte dessa questão dos filmes de terror. E por último ele traz esse branco assustador de branco, com esse contexto meio vampiresco, que tá bem interessante. Depois a gente tem o desfile da Moschino, que está passando por um momento delicado, eles estão em transição de diretor criativo. O último diretor criativo acabou falecendo dias depois de assumir o cargo, então realmente eles estão com uma situação mais complicada, porque de fato eles devem estar com um problema de comercial, né, na parte de venda da Moschino, por conta dos excessos, do exagero, aquela moda mais funk, talvez não esteja vendendo tanto. Então a proposta é trazer essa questão da Moschino de uma forma um pouco mais usável. Foi exatamente o que esse diretor criativo fez, e ele trouxe praticamente quase todos os elementos da Moschino misturados nessa moda, trazendo muita sobreposição, algumas questões dos anos 20 também, trazendo essa estamparia mais humorada, que é o forte da Moschino, e com algumas peças um pouco mais normais, vamos dizer assim. Depois a gente vem com o desfile da Versace, que se inspirou bastante nos arquivos antigos da marca, então eles trouxeram muita referência
de 93, dessa coleção onde a gente vai ver essa golinha, e também essa questão desses tweeds, xadrez, e eles trouxeram dessa vez com um aspecto mais punk. Então nessa primeira parte entra esse contexto da gola que eu estava falando, que tinha um aspecto mais gótico também na época, então eles exploram bastante essa questão nesse pedacinho. Depois ela entra nessa questão mais punk, principalmente com xadrez, um xadrez que é um pouco mais grunge, mais underground, com essa pegada mais dos anos 80, e aí ela entra nesse aspecto do vermelho com preto que eu tava falando pra vocês, que é a grande tendência aí dessa temporada, que tem esse aspecto mais vampiresco, mais gótico, né? E aí depois ela vem com essa alfaiataria. Inclusive essa coleção ela veio muito recheada, ela tem quase 90 peças, é quase o dobro das peças que geralmente as marcas trazem no total, então realmente tem muitos modelos. Aqui ela trabalhou com marrom, com uma tonalidade um pouco diferente, aqui ela tem esse trabalho com os tweeds, nesse marrom que tá muito interessante. Depois ela entra nessa parte do couro, então ela traz um pouco de transparência também nessa mescla, e aí ela vai trabalhando esse couro principalmente nessa parte do drapeado, onde ela traz um drapeado um pouco mais estruturado, de uma forma extremamente interessante. Depois ela entra nessa parte mais brilhosa da coleção, ela traz um pouco de paetê, e também ela traz essa transparência com aplicação de pedraria, que tá muito bonito, tá muito bem feito. Depois ela traz um pouquinho de jeans e um pouquinho daquela estampa que a gente adora. A coleção da Gucci veio com uma proposta muito semelhante à coleção passada, então ele traz praticamente a mesma paleta de cores, traz muitos elementos dos anos 90, com essa questão mais da transparência, da lingerie, e que também tem um pouquinho desse aspecto dos anos 20, que a gente percebe, aqui a gente tem um pouquinho de estamparia, ele trazendo esse aspecto retrô, que faz muito parte da história da Gucci, do DNA, então ele continua trabalhando isso de uma forma muito interessante. Aqui ele vem com essa alfaiataria também mais retrô e ela vem um pouco mais encurtada. Inclusive ele trabalha com aquelas botas coloridas que eu falei pra vocês aqui, que é a grande tendência, né? Principalmente essa over the knee, e ele traz nesse aspecto da bota de montaria. Aqui ele traz o tricô um pouquinho mais criativo, depois ele entra nesses sobretudos trazendo um styling um pouco diferente. E aí ele entra nessa parte que é a grande estrela aí da coleção, que é o bordado, o paetê, então ele traz isso em algumas peças. E realmente é um trabalho fascinante, a Gucci não tem esse forte, então acho muito legal ele estar trabalhando com isso na marca. Depois ele traz alguns vestidos mais minimalistas e basicamente é isso. Depois a gente tem o desfile da Sunei, que é uma das marcas mais virais da internet. Eles têm propostas de marketing extremamente inteligentes. Eu expliquei tudo desse desfile lá no vídeo para vocês darem uma olhada, que não vai dar tempo de falar. Mas é uma marca que não segue muita tendência, eles têm uma linguagem mais da geração Z. É uma marca que se inspira muito nos próprios funcionários para fazer as vestimentas, além de ser uma marca sustentável. Eles têm vários enredos, várias narrativas extremamente interessantes. Vale muito a pena conferir o vídeo lá que eu fiz para vocês. Depois a gente vem com o desfile da Bottega Veneta, que veio mais contida, então aqui no comecinho a gente tem essa alfaiataria mais minimalista, depois ele vem com a camisaria dupla, e ele traz uma espécie de estrutura também na gola, trazendo um aspecto mais criativo, e aí ele entra com esses ombros que são mais quadrados, lembra muito o trabalho do Thierry Mugler. Depois ele vem com esses vestidos mais minimalistas, aí ele entra com esses ombros mais trabalhados, que também lembra muito o trabalho da Zedina Laia, que é uma silhueta que muitas marcas estão explorando, porque fez muito sucesso lá nos anos 80 e 90, que é a grande tendência aí de temporada. Então ele traz aqui alguns sobretudos e sempre trazendo aquele aspecto com detalhes que fazem toda a diferença. Então, apesar de ser uma moda mais quiet luxury, mais contida, mais comercial, ele não deixa de trazer esses aspectos criativos, o que é um grande forte. Realmente ele acerta muito. Aqui ele traz essa questão das duas cores, 3 cores na mesma peça, depois ele traz essa questão do couro, que é o grande forte da Bottega, e aí entra essa parte mais interessante, que é onde aparecem esses drapeados diferentões. Aqui a gente tem essa estamparia de carimbo de passaporte, que ele fala que é referente a memórias, que conversa um pouco com a coleção passada. Aqui a gente tem um pouquinho de tear, depois a gente tem tricô, se não me engano, e por último ele traz esses aspectos com mais textura, né, principalmente esses com volume, que tá um trabalho simplesmente fantástico. Depois a gente tem o desfile da Avavav, que é uma outra marca viral na internet, então eu contei todo o contexto histórico dela e principalmente dos últimos desfiles que são mais polêmicos, eles são mais performáticos e que tem todo um contexto. Inclusive esse último desfile foi uma resposta ao público, vale muito a pena conferir, não tem como explicar aqui agora, mas ela trouxe esse contexto mais street, mais urbano para a coleção de uma forma um pouco mais robusta do que nas últimas coleções, então dá uma olhadinha lá para vocês entenderem. Depois a gente tem o desfile de Giorgio Armani, que não deixou muito clara a inspiração, mas ele disse: "Eu sou eu e os outros são os outros", e também diz que ele se inspira bastante nas mulheres que ele vê na rua. Então essa coleção, a gente vê que tem inspiração e aspectos dos anos 20 principalmente. Ele traz muito desse contexto floral nessa parte de estamparia e também do bordado. Ele traz muito veludo molhado. É uma coleção riquíssima, principalmente nos detalhes. É uma coleção feminina, delicada,
realmente muito nostálgica também, e é uma coleção extensa, como eu falei no caso da Versace. Depois a gente tem o desfile da Ferragamo, que trouxe literalmente o Quiet Luxury e de forma monocromática, basicamente em quase todos os looks. Então eles exploraram muito essa questão das cores e principalmente as tonalidades que são a maior tendência aí dessa temporada de inverno. Então eles trouxeram essa questão do verde, principalmente o verde militar, o verde oliva, trouxe o marrom mais terra. Esse marsala é uma grande tendência também. E eles trouxeram esse aspecto mais do armário básico do dia a dia, mas com aquele acabamento impecável da Ferragamo. Inclusive, eu senti um pouco de falta, né, dessa criatividade. Às vezes a marca traz coisas maravilhosas e fenomenais, mas realmente as marcas estão se rendendo a essa questão mais comercial, que é o grande ponto aí do momento, principalmente dos maiores conglomerados de moda, esse foco nas vendas. E basicamente foi isso que eles apresentaram. Então aqui no final a gente vê um pouquinho mais de criatividade em alguns vestidos, alguns looks, e basicamente é isso. Por último, a gente tem o desfile da Emporio Armani, que é a irmã mais nova do Giorgio Armani, é uma marca voltada para o jovem adulto, então eles têm um contexto um pouco diferente, mais ou menos semelhante com a Miu Miu e a Prada. E essa coleção a gente vê também que é a mesma inspiração nos anos 20, inclusive a inspiração que foi declarada lá no release foi uma celebração em relação à natureza. Então a gente vê que ele traz esses aspectos da natureza em alguns detalhes, a gente vê algumas estamparias com sol, com lua, algumas estamparias mais florais, né, trazendo esse aspecto mais delicado, mais feminino, mais ou menos da forma como ele trouxe lá na Giorgio Armani, mas com um aspecto um pouco mais jovial. E por último teve essa celebração nessa parte que apareceu uma chuva de alguma coisa, que as modelos apareceram de guarda-chuva. E basicamente essa foi a semana de Milão. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, se inscrever no canal. E é isso, um beijo grande e até o próximo vídeo.